Fala galera, mais um dia, mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Bom, tá rolando uma guerra fiduciária lá no Rio de Janeiro, né? A partir de uma operação da polícia, né? Começou a... Os bandidos lá começou a revidar e deu no que a gente viu nas notícias aí ontem, né? Várias pessoas mortas e tal, destruir a população em pânico. E eu queria falar um pouco sobre isso hoje e, e por que isso acontece. Então fica aí até o final do vídeo que eu vou fazer uma, uma ligação disso com até chegar no Bitcoin, né? Porque eu acho que o Bitcoin pode consertar esse tipo de coisa. Bom, então vamos lá. Cara, o principal problema é que a ineficiência estatal, né, como eu venho falando aqui nos vídeos, ela, ela gera uma nova necessidade, né? E essa necessidade é suprida de alguma forma. Por quê? Porque as pessoas têm esse incentivo de suprir esse vácuo onde não existe um poder. E o que eu quero dizer com isso? Que o Estado deveria ter um poder ainda mais totalitário, mais concentrado ainda para resolver tudo? Não, não é isso. Porque, inclusive, isso é insustentável, né? Se a gente já vive hoje numa, numa, num processo de escravidão, onde a gente é obrigado a abrir mão dos nossos recursos, do nosso trabalho, do nosso tempo de vida para manter um Estado do tamanho que ele é, né? Falando principalmente de Brasil, imagina se precisasse de mais, ainda mais. E é o que o Estado vende, né? Pô, ele precisa de mais policial, precisa de mais recurso, precisa de mais tudo. Para quê? Para combater o grande mal que é o crime organizado, né? E aí você pode falar que, de um lado, a culpa é do presidente esquerdista que gosta de bandido, e do outro lado você fala, a culpa é do governador lá que é de direita e que quer matar o pobre preto. Cara, o ponto não é esse. O ponto é que essas duas forças estão inseridas no sistema. E essas organizações criminosas, gigantes igual elas são, principalmente as duas maiores no Brasil, funcionam porque existe um lugar, um vácuo de poder onde elas se inserem e tem todo o incentivo, uma estrutura que facilitou com que ela se perpetuasse. Tanto é que elas nasceram dentro de estruturas estatais, né, que são as penitenciárias. Olha que beleza, o berço das facções criminosas nascendo em uma entidade que é cuidada pelo Estado, paga pelos nossos impostos. Então, teoricamente, a gente ajudou a construir essas organizações criminosas que nos afetam no dia a dia. Olha que interessante pensar nisso, né? No mínimo curioso. Então, qual que é o ponto, cara? O ponto é que não existe essa briga de Estado contra contra a milícia, o crime organizado. Faz parte de uma mesma coisa, faz parte de um mesmo universo. E até teve uma postagem no X daquele Oruan, né? E que, porra, a galera adora meter o pau nele e tal. É muito fácil, né? Xingar o cara e, tipo. E ele falou uma coisa que é verdade: tipo assim, vai morrer polícia, vai morrer bandido e vai continuar a mesma coisa. E os crimes vão continuar, vai continuar tendo bandido, vai continuar tendo confronto armado. E assim vai. E assim vai. E não adianta ter a briguinha de porque só tem isso porque a esquerda, balalá, balalá. Só tem isso porque a direita é assim, assim, assado. Cara, só tem isso porque existe o Estado da forma como ele é hoje. É simples assim. E a própria ineficiência estatal
é o berço da criação de estados paralelos e né, considerados criminosos. Porque alguns criminosos acham que existe uma justiça para eles, né, algum tipo de código de honra. Então você tem tribunal do crime e os caralho lá, que os caras fazem a justiça de acordo com eles, tem regras, entende? Por isso que é organizado. E é um estado paralelo mesmo, só que é um estado muito mais brutal e primitivo, enfim, e ruim, né? Consegue ser ainda pior do que o estado padrão. Mas o ponto é que se o estado não funciona para o brasileiro médio, né? Eu estou falando aqui para a minha classe social, me colocando ali, né? Classe média ali, que é trabalhador assalariado e tal, vai funcionar para o pobre favelado preto que tá fudido de grana lá, que tem um barraco construído no morro, tá ligado? Não funciona pro cara, velho. Não funciona. E aí, por isso, tem abre essa margem para a criação de um estado paralelo, de um estado terrorista paralelo, né, que são as facções criminosas. E aí, cara, eu fico reparando nisso, assim, que o que acontece? A gente, né, o brasileiro médio ali, tenta viver sua vida normal, sem se envolver, não quer envolver nesse tipo de coisa. Porra, eu quero passar longe de trocar tiro com os outros, eu quero sossego, entendeu? Eu quero paz, eu quero fazer o meu trampo aqui, viver em paz e que ninguém me enche o saco. Só que, tipo assim, tem uns pontos que as pessoas não percebem, que essa passividade, inclusive, coloca a gente num ponto de ser peça no tabuleiro de xadrez. O que eu quero dizer? Que é como se a gente fosse... como se a gente fosse, não. A gente é passivo demais. E esse ser passivo demais, ele gera um descontrole, um desbalanceamento no que a gente consideraria ideal. E por mais estranho que pareça, essa extrema passividade que gera e causa o caos, né, social que a gente vive. Então, tipo assim, qual que é o ponto? Sair trocando tiro, metendo bala em todo mundo? Não. É a gente, tipo assim, a gente ter o mínimo da mentalidade, da capacidade de preservar, de fazer a nossa segurança e das pessoas próximas a nós. Então é tipo assim, não é ser... Por que acontece? Tipo, a gente pode fazer uma comparação assim com cachorro, vamos lá. Você pode ser aquele cachorro completamente bobão, passivo e tal, e que meio que vive alheio às coisas, e você pode ser por exemplo, um pastor alemão, que você pode ser dócil, você pode brincar, mas ao mesmo tempo você tem um instinto ali e uma capacidade de fazer uma guarda, de defender o que é seu. E também você não precisa ir no extremo e ser um pitbull louco, raivoso, que foi criado para matar, basicamente. Tá, mas qual que é o ponto? O ponto é conseguir se proteger e proteger, por exemplo, um rebanho de ovelhas ali, como se fosse um cão pastor, contra as possíveis invasões de alcateias, por exemplo. Então, né, você tem lá os cachorros que cuidam do rebanho e tal, aqueles cachorros que usam até aquelas coleiras com aqueles espinhos, que é pro lobo ter mais dificuldade de abater o cachorro. E esse cachorro normalmente consegue levar melhor e afugentar os lobos. Por quê? Porque o risco
os lobos é muito grande. Então acaba que não vale a pena entrar naquele embate ali. E esse é o ponto que eu quero fazer esse paralelo, né? É de chegar num ponto onde as pessoas, a esmagadora maioria das pessoas, tenham um nível mínimo de preparo que não vale a pena esse tipo de embate. Por lado nenhum, seja dos criminosos estatais ou seja dos criminosos facção. Então o ponto não é ser porradeiro, guerrilheiro e o caramba, sabe? Tipo assim, não é essa a ideia. A ideia é ter um nível de preparo que faça com que, para o outro que tem a intenção de invadir, de avacalhar, de causar, não queira, porque não vai valer a pena para ele mesmo. Entende o ponto aqui? Então é no mínimo estar preparado ali, ter uma conexão, lógico, a gente falando nos dias de hoje, na tecnologia de hoje, de arma, de uso consciente de arma, mas isso vai trazer problemas para a sociedade, com acidentes e tal. Sim, cara, sim. Vai ter esse tipo de problema, sim. Principalmente numa fase de transição, tá ligado? Só que o que acontece hoje no Brasil, cara, é que mais de 60% dos homicídios que acontecem no país não são solucionados. Sem falar os que não são nem categorizados como homicídio, como, né, que fica perdido aí, que a pessoa some, que nunca acha o corpo, enfim. Então isso é muito louco, cara, isso é bizarro. Eu não tô tirando esse dado do Toba, não, tá ligado? Você pode pesquisar aí que você vai ver que são dados reais isso. Então você pensa, pô, que absurdo, cara. Se a gente tem esse nível de crime que além de ter subnotificação, as que têm notificação, muito mais da metade fica sem resolução, imagina os crimes menores, por exemplo, pô, roubaram seu celular, pô, deram um soco na boca do estômago da sua avó dentro do busão. Tipo assim, foda-se, isso passa a ser uma coisa pequena em comparação com as atrocidades que acontecem, com crimes mais graves como homicídio. E você começa a viver numa loucura, cara. Imagina as pessoas lá das comunidades, gente honesta que tá querendo só viver a vida dela, mas que é pobre, aí chega polícia lá, mete pé na porta, arrebenta a casa da pessoa, arrebenta a parede, dá tiro, regaça tudo. E você vê vídeo lá dos outros deitados no chão, lá encolhido, lá dentro da própria casa, porque tá rolando uma guerra do lado de fora. Isso é louco demais, cara. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Não dá pra levar isso minimamente de uma forma razoável. Não é razoável, cara. Os caras usando drone pra jogar bomba, tipo guerra da Rússia e Ucrânia, tá ligado? Os caras estão usando tática de guerra no meio da cidade, na cabeça do povo, onde gente tem casa com gente de bem, normal, criança e os caramba. E vira pauta política e guerrinha política. Tipo, porra, vai pro caralho, velho. As pessoas... A galera separa demais as coisas, sabe? Tipo assim... Não é possível que não tenha o mínimo de empatia humanitária, fraga. E aí, velho, que é o ponto que eu quero chegar nesse vídeo. Tipo assim... Para esse vácuo de poder não acontecer, pra gente não ver esse tipo de ineficiência e problemas, o poder tem que ser descentralizado. E a gente, as pessoas comuns, que só querem, né, trabalhar, viver suas vidas, é a gigantesca esmagadora maioria. E números têm força. Não adianta vir com aquela, mas o Estado ele é mais
ele é mais organizado, tem as táticas, tem não sei... Cara, beleza, mas isso até certo ponto, cara. Isso até certo ponto. Se as pessoas, o cidadão comum, tem o mínimo de capacidade bélica, tipo, não existe organização, não existe tática militar para 1 milhão de pessoas, 1 milhão de, sei lá, 500 mil, 1 milhão de pessoas, subjugar 200 milhões. Não existe, cara, não existe. A diferença é esmagadora, a diferença é grande demais para você tirar isso no... Porra, esse carro do som aí. Mas enfim, a diferença é grande demais para você tirar isso só com estratégia, saca? Pô, sem nada, a pessoa armada com faca de cozinha é igual passar o trator lá nos tanques de guerra, nos apocalipse zumbi lá mesmo. Mas se as pessoas têm um mínimo de condição de ter de fazer a própria defesa do seu próprio território, da sua própria família, você dissipa o poder de forma que ninguém vai conseguir sobrepujar os outros, porque não vai valer a pena. É esse que é o ponto principal. Fazer com que não valha mais a pena essas medidas igual a galera faz. Tipo lá no Nordeste, lá que eu tava vendo as notícias da facção lá criminosa, mandando o povo sair de casa que eles queriam ocupar, tipo assim, rala aí, tá ligado? E a polícia, em vez de resolver o problema, tava ajudando com viatura pro povo fazer a mudança, pro povo ralar, porque não dá conta de enfrentar. Então, tipo assim, cara, até quando vai continuar essa guerra literal e de narrativas que não leva a lugar nenhum, que leva o povo comum a se fuder e ficar por isso mesmo, virar número e estatística, enquanto o Estado cresce, o narco-Estado cresce junto, às vezes se mistura e vira a mesma coisa, e fica botando, inclusive, policial na linha de frente aí para morrer de graça, sendo que nunca vai resolver. Como o imbecil lá do Aruan, agora Oruan, falou certo lá, que dessa vez fez sentido o que ele falou, vai morrer gente dos dois lados e não vai adiantar porra nenhuma. Vai continuar a mesma coisa. E aí eu puxo para a questão do Bitcoin. O Bitcoin é um incentivo de descentralização de poder. E poder econômico é o que dá poder para essas instituições. O governo não tem poder se ele não tem dinheiro. A facção criminosa não tem poder se ele não tem dinheiro. Então, se você consegue mudar e secar a fonte de arrecadação de dinheiro, você destrói o poder dessas organizações. E você distribui esse poder para as pessoas. Esse poder, em vez de ficar num ponto, num lugar só, ele é espalhado. Você descentralizando, você só tende a ganhar. Inclusive, você passa a ser até respeitado. Então, tipo assim, eu tenho da opinião que todo mundo merece respeito e tal, porque você não sabe o que a pessoa passa, como que é a vida da pessoa. Mesmo se a pessoa nasce em berço de ouro e tal, ela vai ter algum tipo de problema. A gente, nessa terra aqui, viemos para ter problemas mesmo e tentar resolver da melhor forma possível. Mas todo mundo tem problema e todo mundo passa por situações difíceis que saem do nosso controle. Então todo mundo, eu acredito, que merece esse respeito simplesmente por estar vivo aqui nessa terra. Só que nem todo mundo pensa assim. E tem gente que tá cagando e acha que pode fazer o que bem entender com a liberdade das outras pessoas.
E aí que a descentralização entra para fazer o seu papel. Realmente dar poder para as pessoas que merecem, que fazem as coisas rodarem, que faz o mundo acontecer, tá ligado? E não simplesmente um poder ali centralizado que rouba dinheiro dos outros, porque né, esses dois poderes aí que se enfrentaram no Rio de Janeiro rouba poder de trabalho dos outros e estão lá, né, vivendo o rolê deles do jeito deles. Então é isso, galera. É lamentável, né, o que aconteceu. Tipo, um monte de gente perdendo vida uh, de forma triste mesmo. É meio sem sentido, saca? Eu acho é, é, é uma briga meio totalmente, meio não, totalmente sem sentido e numa camada muito mais profunda do que simplesmente polícia versus bandido, bonzinho contra malzinho, tá ligado? Enfim, vamos ver o que acontece aí nos próximos anos, né? Bom, se você gostou do vídeo, deixa o like aí, né? Se inscreve no canal se não é inscrito para continuar acompanhando aqui os vídeos e eu volto com o próximo vídeo aí amanhã, depois, ou depois, ou depois, beleza? Valeu, tamo junto, galera. Obrigado aí por acompanhar o vídeo até o final. Deixa um comentário aí se quiser falar um pouco sobre o assunto também, deixar sua opinião. É bem-vindo. Um abraço, tchau.